Boa noite a todos, agradeço a presença de todos que nos assistem presencialmente, pela internet, através da transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pela TV Câmara, canal 31.1, 11ª sessão ordinária do dia 23 de abril de 2026. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Adriana Batista da Silva, presente. Adriana Pereanês Ruiz. Presente. Du Pereira Lima. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Eduardo Trombini. Presente. Cleiton Divino Bock. Presente. Edson de Oliveira. Presente. Franciele Martins. Presente. Giovana Fávero Loyola, ausente. Ivan Francisco. Presente. Bob. Presente. Luiz Braz Mariano, ausente. Paulo Sérgio Miquelin. Presente. Roseli Batistucci. Presente. Tiago José Colpani, ausente. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores, fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico pelo senhor nobre vereador Paulo Miquelin. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Livro de Salmos, capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Amém. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura das justificativas de ausência. Justificativa de ausência. A sua excelência, o senhor Cleiton Divino Bock, presidente da Câmara Municipal de Mococa. Excelentíssimo senhor presidente, apresento para fim de registro em ata a justificativa de minha ausência na sessão ordinária anteriormente designada para o dia 20 de abril de 2026 e posteriormente remarcada para o dia 23 de abril de 2026. Esclareço que minha ausência se deu em razão de motivos médicos, conforme atestado devidamente apresentado, o que inviabilizou minha presença na nova data da sessão. Desta forma, deixo registrada a presente justificativa, reiterando meu compromisso com o exercício das funções parlamentares e com os trabalhos desta Casa. Respeitosamente, Giovana Fávero Loyola, vereadora do Republicanos. Justificativa de ausência. A sua excelência, o senhor Cleiton Divino Bock, presidente da Câmara Municipal de Mococa. Excelentíssimo senhor presidente, apresento para fim de registro em ata a justificativa de minha ausência na sessão ordinária. Esclareço que minha ausência se deu em razão de compromisso previamente agendado, consistente em viagem com início no dia 22 de abril, o que inviabilizou minha presença na nova data da sessão. Ressalto que o referido compromisso foi assumido anteriormente à alteração do calendário legislativo, não sendo possível seu remanejamento. Respeitosamente, Luiz Braz Mariano, vereador do MDB. Justificativa de ausência. A sua excelência, senhor Cleiton Divino Bock, presidente da Câmara Municipal de Mococa. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente, por meio desta, justificar minha ausência na sessão ordinária anteriormente designada para o dia 20 de abril e posteriormente remarcada para o dia 23. Informo que na nova data estabelecida já possuo compromissos previamente agendados na cidade de São Paulo, relacionadas ao exercício da vereança, consistentes em reuniões com deputado e agenda junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, os quais não puderam ser remanejados, considerando sua relevância e organização antecipada. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição. Respeitosamente, Dr. Tiago José Colpani, vereador do PL. Agora, passemos à fase do expediente. Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com o senhor secretário Ivan Francisco. Solicito agora que o segundo secretário Ivan Francisco proceda à leitura do uso da tribuna. Tribuna Popular. Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mococa, convido o senhor Douglas Donizete Caxias de Siqueira para ocupar a tribuna popular Dr. Aloísio Portugal Taliberti,
conforme solicitação protocolada no dia 13/3/2026, sob o número de 1009, para abordar o assunto. Agradecimento à equipe da Expoan. O senhor está ciente das implicações quanto ao uso da tribuna popular, tendo assinado um termo de responsabilidade. O senhor tem 10 minutos ao todo para usar a palavra. Boa noite a todos, boa noite, mesa do presidente. Eu vim aqui para agradecer, pelo prefeito, deputado, Felipe Magalhães, João Magalhães. Que evento bonito que a nossa cidade teve esse ano. Que muita gente que estava lá e não viu, falou que, nossa, que evento bonito que o prefeito fez. Não foi o prefeito, foi o nosso deputado que enviou para cá e ele fez. E eu vim aqui para falar nas redes sociais que eu ouvi falar que o prefeito gastou dinheiro para fazer Expoan. Não foi o prefeito. A pessoa tem que olhar primeiro o que falar nas redes sociais. Então, a pessoa fala, e o buraco da cidade? Vê primeiro, depois você vem e fala nas redes sociais. Porque, senhor presidente, que eu estou cansado de ver a pessoa divulgar o nome do prefeito da Expoan desde dia 5 de abril. Sempre a pessoa fica falando a mesma coisa. Por que a pessoa não faz as coisas e fica falando a merda nas redes sociais? Então, eu quero falar aqui, pessoalmente, para a pessoa que está ouvindo a gente. Se você está divulgando o nome do nosso prefeito, pega e faz. Porque eu estava filmando, parece que você estava lá na Expoan no dia. Então, se você falar merda, fala nada nas redes sociais, porque muita gente fica contra com o nosso prefeito. Mas o nosso prefeito foi que ele tinha que estar de presença lá no evento. Porque se eu vi o prefeito, eu vi o Timé. Lógico que ele é nosso prefeito, todos os prefeitos têm que ir no nosso evento. Se eu for fazer um evento na cidade, eu vou ter que gastar 10 milhões e vai falar que eu gastei ali no nosso evento? Então, senhor presidente, porque eu vim aqui, porque eu estou cansado de ouvir falar merda nas redes sociais. A pessoa que não tem nada para falar, fica quietinha nas redes sociais, porque sempre eu dou parabéns para o nosso prefeito, para o Timé. Que evento bonito que o senhor que fez na nossa cidade. Porque, assim, bastante turismo que estava na nossa cidade. Hotéis lotados, restaurante lotado. Isso eles vão ver. Que tanto que gente, meus amigos de Muzambinho, Minas Gerais, que falou, Douglas, que evento bonito que teve na sua cidade de Mococa. Nós não viu o evento tão bonito igual o interior. Então, a pessoa que fica divulgando aí, por favor, fique quietinho, porque se fosse outro prefeito dos interiores, não estava fazendo o evento igual que está fazendo. Eu quero falar aqui, muito obrigado, prefeito, que eu estava trabalhando no dia do evento. Eu quero agradecer também a empresa da staff, que eu estava de segurança, o nosso vereador aqui viu. Que evento bonito. E eu estou aqui para vestir a camisa de novo, para trabalhar na Expoan. Se alguém quer falar mal nas redes sociais, vem e fala comigo, que aí eu vou ter resposta para falar. Muito obrigado, presidente. Solicito ao senhor segundo secretário que faça o chamado dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra após o orador na tribuna popular. Temos inscritos? Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente. Expediente recebido do prefeito. Projeto de lei número 054 de 2026, de autoria do prefeito municipal Eduardo Ribeiro Barizon, autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminho o projeto à Comissão de Orçamento e Controle. Solicito ao senhor segundo secretário proceda à leitura dos demais expedientes recebidos do prefeito. Ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal, sessão do dia 23/4/2026.
Ofícios de números 360, 363, 378, 383, 425 de 2026, respectivamente em resposta aos requerimentos de números 153, 179, 228, 188, 163 de 2026, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Ofícios de números 361, 369, 376, 392, 396, 419, 420 e 427 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 160, 203, 225, 192, 219, 200, 130 e 227 de 2026, de autoria do vereador Tiago José Copani. Ofícios de números 362, 370, 373, 374, 375 e 388 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 193, 209, 215, 217, 221 e 209 de 2026, de autoria da vereadora Franciele Martins. Ofícios de números 364, 367, 371, 397, 401 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 181, 194, 210, 222, 233 de 2026, de autoria da vereadora Giovana Fávero. Ofícios de números 365, 389, 2026, respectivamente, em resposta aos requerimentos de números 186, 149 de 2026, de autoria da vereadora Adriana Ruiz. Ofícios de números 366, 391, 402, 421 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 191, 184, 235, 239 de 2026, de autoria da vereadora Roseli Batistucci. Ofícios de números 368, 380, 393, 394, 403 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 196, 198, 197, 208, 237 de 2026, de autoria do vereador professor Cleiton. Ofício de número 372 de 2026, em resposta ao requerimento de número 214 de 2026, de autoria dos vereadores professor Cleiton, Edson de Oliveira, Tiago José Copani. Ofícios de números 377, 379, 390, 395, 398, 408 de 2026, em resposta aos requerimentos de números 226, 229, 170, 218, 224 e 133 de 2026, de autoria do vereador Luiz Braz Mariano. Ofício de número 382 de 2026, em resposta ao requerimento de número 157 de 2026, de autoria das vereadoras Franciele Martins e Giovana Fávero. Ofícios de números 399, 404, 413, 417, 2026, em resposta aos requerimentos de número 205, 113, 136, 144, de 2026, de autoria da vereadora Du Pereira Lima. Ofício de número 400, 2026, em resposta ao requerimento número 230, 2026, de autoria da vereadora Adriana Batista e Roseli Batistucci. Ofício de número 410, de 2026, em resposta à indicação de número 17, de 2026, de autoria do vereador Paulo Sérgio Miquelin. Ofício de número 411, de 2026, em resposta à indicação número 22, de 2026, de autoria do vereador Luiz Braz Mariano. Ofício de número 414, de 2026, em resposta ao requerimento número 238, 2026, de autoria dos vereadores Brasilino Antônio de Moraes, Luiz Braz Mariano, Tiago José Copani. Ofício de número 416, de 2026, em resposta ao requerimento de número 148, de 2026, de autoria das vereadoras Du Pereira Lima e Franciele Martins. Senhores outros vereadores e arquivos. Temos ofícios terceiros? Ofícios recebidos de terceiro, sessão do dia 23/4 de 2026. Ofício de número 10.228/2026, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Caruso, encaminhando requerimento de congratulações pela passagem do aniversário do município de Mococa. Ofício protocolado sobre o número 980 de 2026,
da empresa de Master Comércios de Produtos Hospitalares Limitado, dando ciência de notificação extrajudicial encaminhada à Prefeitura Municipal de Mococa. Ofício de número 10.643/2026, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Itamar Borges, encaminhando o voto de congratulações pelo aniversário do município de Mococa. Convite para audiência pública destinada à discussão do tema mineração de terras raras, encaminhado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Fernando, a realizar-se no dia 30 de abril, a partir das 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cientes, senhores vereadores, e arquive-se. Agora, expediente recebido dos senhores vereadores, solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Projeto de Lei número 055 de 2026, de autoria do vereador Cleiton Divino Bock, institui nos estabelecimentos da rede pública do município de Mococa o programa educacional de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, denominado Lei Maria da Penha Vai à Escola, e da outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminhe-se a matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Direitos Sociais. Projeto de Lei Complementar número 008 de 2026, de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a autorização para pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores do Poder Legislativo do município de Mococa, nos termos do artigo 8º-A da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, incluído pela Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026, e da outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminhe-se a matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Orçamento e Controle. Agora solicito que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento da vereadora Ana Cândida Pereira. Solicita informações ao Executivo Municipal acerca das medidas a serem adotadas no processo administrativo disciplinar número 004 de 2026. Requerimento em discussão, com a palavra a vereadora Du Pereira Lima. Bom, eu fiz esse requerimento porque eu fui procurada por uma mãe de uma criança de 1 ano e 8 meses. Ela foi chamada na secretaria e foi informada que o filho dela foi amarrado na cadeira com um lençol por uma professora. A professora foi afastada, só que a diretora da escola Madre Carmen, creche, não foi afastada. Eu gostaria de saber como que uma diretora que foi omissa, que foi conivente, sabendo do que estava sendo feito dentro da escola, não fez uma denúncia. Precisou que a coordenadora, que assistiu a cena lamentável, a cena que a gente acha que só vai ver na televisão, na novela, e fazer a denúncia. Então, eu gostaria de saber que foi instaurado um PAD para averiguação. Esse PAD, ele pode acontecer em 90 dias, podendo prorrogar por mais 90. Ou seja, são 6 meses para se fazer uma investigação de um caso absurdo como esse. Então, eu gostaria de saber do senhor prefeito que se na época que ele foi vereador aqui da casa, que ele esperneava, que ele batia a mão na mesa, que ele apontava e fazia, acontecia, o que ele ia achar dessa situação de uma criança amarrada numa cadeira e pode esperar 6 meses para uma providência ser tomada, para essa diretora conivente ser afastada.
Então eu estou aqui porque eu, como vereadora e muito mais como mãe, eu não aceito uma situação dessa. Eu quero, a mãe merece, a coordenadora que teve a coragem de denunciar, merece que uma solução seja tomada o quanto antes. A professora foi afastada, mas por que a diretora continua lá na creche? Por que ela não foi afastada junto, sendo que existem provas que ela é conivente, que ela sabia do que acontecia e que não é a primeira vez que acontece isso com essa professora? Então fica aqui a minha indignação e eu quero uma solução o quanto antes. Esse caso não merece esperar 6 meses para ser averiguado. Muito obrigada. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Solicita providências ao Poder Executivo quanto à fiscalização e controle de poluição sonora na região central, notadamente nas proximidades do edifício Mococa, Marmitão. Você poderia ler na íntegra para mim, por favor, presidente? Só um minuto, por favor, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa cumprir as formalidades regimentais da casa, no sentido de ser oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mococa, para que determine a secretaria competente a adoção de providências quanto à fiscalização e limitação do volume de som em eventos realizados na Praça Central, nas imediações do edifício Mococa, Marmitão. Solicita-se ainda a observância dos limites legais de emissão sonora, conforme a ABNT-NBR 10.151 de 2019. O artigo 42 do Decreto-Lei número 3.688/1941, Lei de Contravenções Penais, o artigo 1277 do Código Civil e a legislação municipal pertinente. Justificativa. O presente requerimento decorre de reiteradas reclamações dos moradores do edifício Mococa Marmitão, que abriga mais de 30 famílias, além da família do zelador, sendo cerca de 70% dos residentes pessoas idosas. Conforme relatos e abaixo-assinados já apresentado, os eventos realizados na praça, especialmente às sextas-feiras, sábados e durante a feira livre, tem ocorrido com volume sonoro excessivo, ultrapassando os limites do razoável e causando significativos transtornos. Ressalta-se que há, entre os moradores, pessoas acamadas e enfermas, diretamente prejudicadas pelo barulho, o que compromete seu descanso, recuperação e bem-estar. Apesar das tentativas de diálogo com o Poder Executivo, até o momento não houve solução efetiva para a situação. Nos termos da legislação vigente, a perturbação do sossego pode ocorrer em qualquer horário, quando há excesso de ruído, cabendo ao poder público assegurar o equilíbrio entre a realização de eventos e o direito da população ao sossego, à saúde e à qualidade de vida. Diante disso, faz-se necessário a adoção de medidas de fiscalização e adequação do volume sonoro, garantindo que os eventos ocorram dentro de níveis aceitáveis. Plenário Vereador Ribeiro da Silva, 23 de abril de 2026, vereador Brasilino Antônio de Moraes. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Brasilino. Boa noite, Cleito, nosso presidente, mesa diretora, nobres vereador, público presente, pessoal de casa que nos assiste aí pelas mídias sociais, pela TV Câmara. Esse requerimento, eu tive aí várias pessoas do prédio Mirigano e pedindo esse requerimento, não que não é bem claro o requerimento, não é para parar o som, é para que respeite a lei, o som dentro das leis, porque existe lá mais de 30 famílias, né? Famílias acamadas,
E o som nos perturba muito essas pessoas que passam mal quando o limite do som alto. Por exemplo, foi citado, a banda, o som dela é dentro do limite, não atrapalha em nada e tal, sem problema. Então não é que pare o som, que pare de ter vento, é que respeita a altura do som para fiscalizar. Já se fizeram baixo-assinados, que já levaram para o prefeito, não foi resolvido, várias reclamações. Então eu peço carecidamente, em nome da população do prédio do Mamitão, que respeite, que faça a fiscalização, que não prejudique ninguém, mas que abaixe o som para que não prejudique as pessoas. É isso que eu tinha a dizer, espero ser resolvido, sem problema, para que seja minimizado esse problema aí para todos os moradores. Muito obrigado, senhor presidente, o que eu tinha para dizer. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Carlos Eduardo Trombini. Solicita à Secretaria de Serviços Públicos cronograma de limpeza de terrenos institucionais e praças. Requerimento em discussão. Com a palavra, o novo vereador Carlos Trombini. Boa noite, mesa diretora, colegas, público presente e também quem nos assiste pelas redes sociais e pela TV Câmara. Isso é só para reiterar o que eu tinha dito na sessão passada, que iria solicitar à Secretaria de Serviços Públicos que nos apresentasse um cronograma para limpezas de praças e áreas institucionais, né? Então, só para justificar aquilo que foi dito há duas sessões, né? Uma sessão, perdão, atrás. Requerimento em discussão. Requerimento com a palavra, a nova vereadora Adriana Batista. Boa noite a todos. É um requerimento muito importante, eu inclusive fiz, né, na sessão passada, porque final de semana, principalmente esse que tivemos prolongado, várias crianças estavam, né, nas praças, eu moro em frente a uma praça, e brincando no meio do mato. Eu, como vereadora, fico muito envergonhada de ver uma situação daquela. Hoje, eu vi já no centro que os educandos estavam trabalhando, uma equipe grande, então eu acredito que em breve nossas praças, né, estarão todas limpas, acredito no trabalho do Américo, e tenho certeza que em 2, 3 meses a cidade já estará toda limpa novamente, igual os munícipes merecem. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Cleiton Divino Bock. Solicita ao Poder Executivo providências urgentes para a recuperação e manutenção das vias públicas dos bairros Chácara do Vale, conforme pleito formulado pelo SAMPRO, Sociedade dos Amigos, Moradores e Proprietários das Chácaras do Vale. Documento em anexo. Requerimento em discussão. Solicito à nobre primeira secretária que faça a leitura na íntegra, por favor. Só um minuto, vereador, por favor, presidente. Senhores vereadores, requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, no sentido de ser oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Eduardo Ribeiro Barizon, para que Sua Excelência, por intermédio da secretaria competente, determine a recuperação e manutenção das vias públicas do bairro Chácaras do Vale, conforme pleito anexo formulado pelo SAMPRO, Sociedade dos Amigos, Moradores e Proprietários das Chácaras do Vale. A presente solicitação tem por base o protocolo oficial de solicitação de providências número 0704, de 13 de março de 2026, subscrito pelo senhor Túlio Meireles Coelho Rocha, presidente da SAMPRO. Conforme amplamente documentado no referido protocolo, diversas ruas do bairro Chácaras do Vale encontram-se em estado crítico de conservação, com a presença de buracos profundos, erosões, desníveis, lama e trechos completamente intransitáveis. As ruas identificadas no documento incluem a Rua das Laranjeiras, a Rua dos Pessegueiros e a Rua das Limeiras, dentre outras vias da comunidade. A gravidade da situação compromete diretamente a mobilidade dos moradores, causa danos aos veículos particulares, impede o acesso regular do caminhão de coleta de lixo e dificulta a entrada de ambulâncias e demais serviços de emergência,
colocando em risco a segurança e a qualidade de vida da população residente na localidade. Em face do exposto, este vereador apoia integralmente o pleito formulado pelo SAMPRO e requer que a Prefeitura adote, com a máxima urgência, as seguintes providências. Primeiro, realização de operação tapa-buracos nas vias pavimentadas do bairro. Segundo, execução de patrulhamento, nivelamento e cascalhamento nas ruas de terra. Terceiro, realização de avaliação técnica visando melhorias estruturais permanentes nas vias da comunidade. Quarto, inclusão do bairro Chacras do Vale em cronograma regular de manutenção urbana. Tais medidas se impõem com urgência, não apenas pelo respeito devido à comunidade do bairro Chacras do Vale, mas pelo imperativo legal de que o poder público municipal garanta condições mínimas de trafegabilidade, segurança e acesso aos serviços essenciais a todos os munícipes. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 23 de abril de 2026, vereador Cleiton Divino Bock. Requerimento ainda em discussão. Há algum tempo nós já estivemos em reunião com o senhor prefeito, eu juntamente com a Associação dos Moradores, para discutir essa situação. Realmente está precisando de uma atenção especial e quem sabe não poderíamos aí estar marcando novamente aí um bate-papo e ter uma participação colaborativa da prefeitura e também dos moradores do bairro, para resolver essa situação da melhor forma possível. Eles estão de acordo, querem também participar, mas aí, dividindo, os gastos, prefeitura, moradores, acho que fica bom para todo mundo e resolve esse problema de uma vez por todas. Esse documento foi protocolado aqui na Câmara Municipal, foi solicitado que a gente tomasse também providências, é por isso que estou fazendo esse requerimento. Requerimento ainda em discussão, com a palavra, nobre vereador Edson. Muito bom requerimento, viu, Cleiton? Os moradores também lá já me procuraram muitas vezes a respeito da segurança. E pode até acrescentar aí a segurança referente àquela ligação, ao acesso que chega no Clube do Vale. Ali o pessoal gosta de fazer uma caminhada e vamos falar assim, à tardezinha ou à noite, não tem segurança nenhuma, até de dia, porque o mato já comeu aquela parte da estrada ali, não tem acostamento e não tem iluminação. Poderia-se também colocar aí, acrescentar no requerimento, a iluminação e o modo de fazer mais seguro o acesso lá do Clube do Vale. É o que eu tinha a dizer. Se eu puder assinar com você. Fica à vontade, nobre vereador. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Franciele Martins. Solicita a Sabesp o conserto de afundamento no asfalto na rua Rosa Latorraca Mendonça, no bairro Jardim Alcebiades Quirice, nas proximidades do número 33. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Ivan Francisco. Solicita ao Poder Executivo informações a respeito da previsão quanto à instalação de câmeras de monitoramento nas entradas do distrito de Igaraí. Requerimento em discussão. Com a palavra no vereador Ivan. Boa noite a todos, mesa diretora, público presente, público que nos acompanha de casa. Igaraí, ultimamente, está acontecendo muitos furtos no distrito de Igaraí, muitas pessoas estranhas vindo de madrugada, veículos estranhos que não são do distrito de Igaraí. A gente vê que as entradas da cidade de Mococa, ficou todas aí com câmeras de segurança, isso traz uma tranquilidade. E nós lá do distrito, que estamos aí, bem dizer, 30 quilômetros de Mococa, nós sofremos com isso, com essa insegurança. Essa semana tive contato aí com a Polícia Militar, com o capitão, e ele até falou, se a gente tivesse jeito de instalar as câmeras, Se foi instalado aqui em Mococa, então a gente solicita, os moradores estão pedindo para que essas câmeras também sejam colocadas nas entradas dos distritos, em especial Igaraí, estou falando por Igaraí, que já está há tanto tempo, com essa falta de segurança pública, Então, se o prefeito, se a secretaria puder nos atender lá, a população ficará muito grata. É só isso, senhor presidente. Requerimento em discussão, em votação, com a palavra no vereador Brasilino.
Parabéns aí pelo seu requerimento. Eu acho um descaso, né? Porque se pôs às câmaras, eu fiz um requerimento desse já outro dia, foi passado, em todas as entradas de Mococa. Tem que dar os parabéns, porque sim, é segurança, e no distrito de Igaraí, São Benedito, não. Então, que seria necessário que pusesse nas entradas dos nossos distritos também. Parabéns pelo seu requerimento. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Roseli Batistucci. Solicita providências quanto ao descarte irregular de lixo e instalação de medidas de fiscalização na Rua Paraíba, divisa com o Jardim Santa Maria. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Solicita operação tapa-buracos na Rua Carlito Quilice. Requerimento em discussão, com a palavra no vereador Brasilino. Senhor presidente, pessoal de casa que nos assiste, esse requerimento não é Rua Carlito Quires aí, acho que fizeram. É lá na olha lá as imagens para vocês verem. É naquela rua de terra, aonde jogaram lá um pouco de asfalto e se acabou a tempo. Ela atravessa ali, sai do Carlito Quires, olha a situação que se encontra. Sai ali naquelas empresas por trás do motel ali. Aquela rua é a saída que o Carlito Quires tem. Passei por lá agora, se encontrei horário de troca de turno daquelas empresas, o pessoal que vai trabalhar de carro, de moto, não tem mais condições de passar por lá. E as empresas, lá passa ônibus, passa escolar, o movimento lá é grande e não tem mais jeito de transitar lá. E a saída que eles têm, porque se eles têm que sair para a pista, ali, eles têm que todo mundo descer para baixo aqui, né? E lá está a saída deles. Como eu pedi no passado aí que arrumasse essa rua, falaram que aquela rua é particular. Mas se ela é particular, há quanto tempo está passando por ela lá? Se ela é particular, não deveria ter arrumado ela antes, jogado asfalto lá, naquele tempo, porque ela era particular, né? Arrumou naquele tempo, então eu venho pedir novamente que arruma a rua, porque está difícil lá e a reclamação da população lá é muita. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Carlos Eduardo Trombini. Solicita ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buracos nas ruas Eduardo Figueiredo Lima e Maximiliano Andreoli, no bairro Chico Piscina. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Franciele Martins. Solicita a Sabesp o conserto do pavimento na rua Benedito José de Souza, altura do número 105, no bairro Jardim Alcebiades Quilice. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Ivan Francisco. Solicita ao Poder Executivo informações a respeito do projeto e do prazo para execução do serviço de implementação de iluminação pública na Avenida da Saudade, no distrito de Igaraí, a partir do número 290 até ao cemitério municipal. Requerimento em discussão, com a palavra no vereador Ivan Francisco. Podia ler na íntegra esse requerimento, fazendo favor? Só um minuto, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, Eduardo Ribeiro Barizon, para que sua excelência, através da Secretaria de Engenharia e Infraestrutura Urbana, providencie informações a respeito do projeto e do prazo para execução do serviço de implementação de iluminação pública na Avenida da Saudade, no distrito de Igaraí, a partir do número 290 até o cemitério municipal. Destaca-se que a colocação de iluminação pública ao longo do trecho acima especificado
é uma demanda antiga por parte dos moradores de Igaraí, configurando-se como uma medida extremamente necessária para trazer mais segurança e permitir que os residentes do distrito possam caminhar, trafegar com seus veículos e realizar atividades noturnas com maior tranquilidade e proteção. Ainda nesta toada, vale ressaltar que é dever da administração pública municipal zelar pelo atendimento da infraestrutura urbana e pela preservação da ordem e da segurança pública, garantindo-se o bem-estar dos munícipes. No caso acima narrado, por envolver questões de implementação de iluminação pública, demanda-se uma resposta ágil, urgente e efetiva por parte do Executivo Municipal. Diante do exposto, a fim de que o Poder Executivo providencie informações a respeito do projeto e do prazo para execução do serviço de implementação de iluminação pública, no distrito de Igaraí, a partir do número 290 até o cemitério municipal, apresento esta solicitação a Vossa Excelência, certo de contar com o apoio e a celebridade que o assunto merece, nos termos acima expostos. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 23 de abril de 2026, vereador Ivan Francisco. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Ivan Francisco. Boa noite novamente. O ano passado, quando foi feito a Avenida da Saudade, né, que ficou excelente, né, muitos anos, não havia o asfalto, foi falado da iluminação. Nosso engenheiro, né, o Fábio, que é muito competente, ele esteve lá, eles fizeram a medição de quanto que ia, né, e a gente fez um encaminhamento também na época para a CPFL. O que faltava lá? A rede secundária. Nós temos lá a rede primária, não temos a secundária. Então, foi feito um projeto por parte da prefeitura para a compra dessa fiação para ser instalado lá. Mas, assim, travou, até agora não tivemos informações e os moradores, eles vêm nos perguntando, né, quando será feito essa iluminação. Então, hoje, aproveitando que já estou nesse requerimento, estou encaminhando um também para a CPFL, né, o mesmo requerimento, também pedindo a eles informações, né, se vai ficar essa iluminação por parte, essa fiação por parte da prefeitura ou por parte da CPFL. Na primeira instância do ano passado, foi falado que é a prefeitura que tinha que fazer. Então, assim, não foi feito. Então, a gente pergunta novamente, quem que vai fazer essa iluminação, essa instalação lá da rede secundária? É só isso, senhor presidente. Requerimento em discussão. Se o senhor permite, eu gostaria até de assinar com o senhor, porque o ano passado também fiz um requerimento nesse sentido, e realmente, né, ficou um serviço excelente, né, um recurso que deu muito trabalho para conseguir, junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, né, com a ajuda do deputado Dirceu Dalben. Teve a contrapartida da Prefeitura, o trabalho ficou muito bom, trouxe muitos benefícios para toda a população, mas falta a questão da iluminação, a questão da segurança, o pessoal gosta de fazer uma caminhada no local. Então, eu gostaria de assinar com o senhor, nobre vereador. Requerimento ainda em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Ivan Francisco. Solicita a concessionária de energia CPFL que determine a realização do serviço de expansão da rede secundária de energia elétrica na Avenida da Saudade, em Igaraí, a partir do número 290 até o cemitério municipal. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado. Agora passaremos à fase das indicações. Solicito o senhor segundo secretário que proceda a leitura. Indicação do vereador professor Cleiton. Indica a retirada de resíduos de poda de árvore em faixa de pedestre na rua Hermenegildo Piccoli Neto, no Jardim Lavínia. Encaminha-se aqui em direito. Indicação dos vereadores Adriana Ruiz, Bob, Adriana Batista, Roseli Batistucci. Indica ao Poder Executivo projeto de lei complementar que dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização prévia para execução de obras de reforma, conservação e embelezamento em jazigos nos cemitérios públicos do município de Mococa. Indicação. Minuta em anexo. Indicação em discussão. Encaminha-se aqui em direito. Solicito agora que o senhor segundo secretário proceda à leitura das moções. Moção do vereador professor Cleiton. Moção de aplausos ao para-atleta Guilherme Augusto Tóquio Ferreira pela conquista de medalhas na primeira etapa do Paresp,
e classificação para a próxima fase da competição. Moção dos vereadores Bob, Adriana Ruiz, Adriana Batista, Roseli Batistucci, moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Cássio Tadeu Sorzan. Moção do vereador professor Cleiton, moção de pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Chicone. Moção dos vereadores Bob, Adriana Ruiz, Adriana Batista, Roseli Batistucci, moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Marcelino Massaro. Moção do vereador professor Cleiton, moção de pesar pelo falecimento da senhora Bianca Naufel Saliba, ocorrido recentemente. Moção do vereador professor Cleiton, moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio César Alves, ocorrido recentemente. Moção do vereador professor Cleiton, moção de aplausos a Joana Yasmin Ramos Pereira pela inauguração de sua clínica de odontologia, importante conquista profissional e relevante contribuição à área da saúde. Votação das moções em bloco. Moções em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Moções aprovadas. Temos expediente recebido de diversos. Não havendo mais matéria no expediente, passemos à fase do uso da palavra no expediente. 3 minutos para cada vereador. Com a palavra, professor Cleiton. Solicito ao senhor vice-presidente que ocupe o lugar da mesa. Boa noite, público presente, nobres vereadores, público que nos assiste aí pelas mídias sociais e também pela TV Câmara. Venho hoje fazer aí um convite para toda a população de Mococa. Amanhã, dia 24, e também no sábado, dia 25, Mococa vai receber um grande mutirão de cidadania, a cidadania itinerante. São serviços gratuitos para toda a população. Vai acontecer na Praça da Matriz, amanhã, das 9 horas da manhã até as 17 horas, e no sábado, das 9 da manhã até as 15 horas. E eu vou discriminar aqui alguns dos serviços, como eu disse, gratuitos para toda a população. Criação e recuperação da conta Gov. Essa conta Gov, ela dá acesso a mais de 4.500 serviços federais, dentre eles o INSS, FGTS, seguro-desemprego, declaração pré-preenchida do imposto de renda, carteira de trabalho digital, CNH digital, assinatura eletrônica de documentos, dentre muitos outros. A plataforma Trampolim. Essa plataforma, ela permite que cursos gratuitos possam ser feitos pela população, e esses cursos têm certificado do Qualifica São Paulo. E também reúne oportunidades de emprego em Mococa e em outras cidades também do estado de São Paulo. Agendamento para primeira e segunda vias de RGs, emissão de segunda via de certidões, cadastro ID Jovem. Esse cadastro ID Jovem, ele disponibiliza passagens interestaduais com descontos ou até com isenção de valores. Carteira de trabalho digital, CNH digital, Receita Federal e INSS, seguro-desemprego, consulta ao Serasa, emissão de CPF, regularização do título de eleitor, que tem prazo até dia 6 de maio, segunda via de contas de água, luz, telefone, elaboração de currículo para jovens que ainda não têm, boletim de ocorrência, Defensoria Pública e PROCON, antecedentes criminais, carteira do idoso, certidão de estacionamento para idoso e PCD, o CIP-TEA, carteira da pessoa com TEA e atendimento e apoio social. A ação também oferece acolhimento e orientação em diversas áreas sociais, incluindo apoio à mulher, igualdade racial, diversidade, vítimas de violência, entre outros. Então, são muitos serviços gratuitos para toda a população de Mococa. Não perca essa oportunidade, né, de regularizar aí os seus documentos, colocar aí a sua vida em ordem. Repetindo, amanhã, das 9 da manhã às 17 horas e também no sábado das 9 às 15 horas. E quero aqui deixar o meu agradecimento ao secretário estadual
de Justiça e Cidadania, o senhor Raul Cristiano, que recebeu eu, a vereadora também Giovana Loyola, no dia 20 de janeiro desse ano. Ele nos acolheu, é um apaixonado por Mococa, tem muitos amigos aqui em Mococa, já esteve em Mococa e disponibilizou esse serviço aqui para o time do Republicanos, também com a nossa presidente Val Miranda, o vice-prefeito Batata, eu, o vereador professor Cleito, e também a Giovana Loyola. Então, todos convidados, vamos estar presentes, vamos regularizar aí a situação de todos, né? Então, boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, a vereadora Adriana Ruiz. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara e redes sociais. Eu estou aqui hoje para fazer um agradecimento que muitos moradores, né, me ligaram agradecendo pelo castramóvel que teve em São Benedito das Areias, que foi um sucesso também. Quero agradecer a parceria das minhas vereadoras Roseli Batistucci, Adriana Batista, o Bob, que junto com o nosso pedido, com a deputada Clarice Ganem, né, que esteve aqui na cidade de Mococa, com o Bruno Ganem, fizeram essa indicação das castrações para o nosso município. E as pessoas estão agradecendo por esse momento tão importante, porque muitas pessoas não têm condições nenhuma de pagar uma castração desses animais. E lá a gente conseguiu quase 300 castrações, até mais, eu acho que chegou esse número lá dentro do distrito. E a gente vai lutar para que esse programa continue vindo para a nossa cidade de Mococa, né? Porque é através dessas castrações que a gente consegue fazer esse controle desses animais e castrar, como a dona Clarice Ganem diz, é um ato de amor, né? Eu quero também aqui, eu fiz um requerimento a semana passada para os Correios e eu quero pontuar novamente, porque as pessoas elas nos procuram, vai até o Correio, a conversa vem torta, vai torta. Eu quero dizer assim que eles falam que o prédio nosso lá não foi aprovado para que continue sendo entregue essas correspondências dentro dos 2 distritos, tanto de São Benedito quanto de Igaraí, que não tem o AVCB, que não tem a documentação do prédio. Eu acho isso a falta do que será? Porque faz quase 40 anos que se entrega correspondências naquele mesmo local dentro de São Benedito das Areias. Por que agora não pode continuar entregando lá naquele local? É um convênio que foi cortado pelo Correio por falta de documentação que a Prefeitura diz que não estava adequada para eles, que não tinham AVCB. É um prédio antigo, infelizmente a gente não tem mesmo, mas mais de 40 anos se entrega correspondência nesse mesmo prédio. Então, eu peço assim que os responsáveis do Executivo cobre dos Correios, já que esse ponto não serve, não está adequado, que eles, então, aluguem ou arrumem outro ponto para ser entregue as correspondências para os moradores do distrito, porque é um absurdo as pessoas perderem dia de serviço para vir até a agência do Correio de Mococa para tirar a sua correspondência que eles não estão entregando dentro dos distritos. E é uma obrigação do Correio entregar essas correspondências, acredito eu. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Brasilino de Moraes. Eu me abstenho. Com a palavra, a vereadora Adriana Batista. Boa noite a todos. Eu quero fazer um convite especial à juventude de Mococa. Nós vamos ter aqui na Câmara um evento no dia 1º de maio, às 9 horas da manhã. É um feriado. Esse evento será com o chefe do cartório eleitoral, senhor Alberto. E o cartório eleitoral ele estará de plantão nos dias 1º, dia 2 e dia 3 de maio. Lembrando que é sexta-feira feriado, sábado e domingo. Para que será esse plantão?
para todas as pessoas que estiverem com pendências ou irregularidades no seu título eleitoral, para que eles possam regulamentar o seu título e estar votando nas próximas eleições. E também para que o jovem que complete 16 anos até o dia 5 de outubro possa também fazer o seu título e exercer, né, o seu direito de cidadão. Então, é um convite especial aqui na Câmara, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã. Após essa palestra, quem não tiver seu título ainda ou estiver com alguma pendência, será redirecionado para o cartório eleitoral, que estará de plantão para fazer essa regulação. E, segundo, também quero agradecer ao presidente Cleiton, agradecer aos funcionários dessa casa, aos vereadores que estarão comigo amanhã em Lins. Vai ser a 4ª, né, Conferência da Juventude. Essa conferência é muito importante. No primeiro ano, nós não tivemos nenhum jovem participando. Nós não tínhamos o Parlamento Jovem. Após o Parlamento Jovem instituído, né, o vereador Paulo Michelin, junto comigo, levamos para participar do segundo evento 8 jovens. No terceiro ano, nós levamos 17. E amanhã nós estaremos em Lins com 45 jovens de Mococa. Então, Mococa é uma das cidades mais representada pela juventude. Estará lá neste evento, né, onde Mococa vai ter o seu momento de fala, junto com o governador Tarcísio e com o secretário da Juventude. Então, Mococa é muito importante, nós temos que valorizar a nossa juventude e valorizar também essa Câmara, que sempre está disposta a apoiar os eventos da Escola do Legislativo. Então, obrigada a todos vocês que fazem parte da escola e aos vereadores que apoiam esse trabalho que eu e o Paulo Michelin tem feito frente à juventude de Mococa. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Ivan Francisco. Boa noite a todos. Eu vim aqui fazer um pedido aos empresários de Mococa. Nós estamos com um projeto junto à equipe Vila Mariana, lá no campo do artesanato. E nós precisamos da ajuda aí dos empresários de Mococa. Porque esse projeto é para a revitalização do campo que tem lá no artesanato. Um campo que estava abandonado, né? Se o Luiz puder colocar as fotos, tem vários empresários, né, que já estão colaborando, mas a gente precisa de mais apoio, né, para o pessoal investir nesse projeto. Um projeto que vai favorecer mais de 500 famílias, né, que tem crianças que usam o artesanato, né, um projeto que vai ser, nesse local aí, vai existir uma escolinha de futebol. Então, assim, precisa de apoio, né, as máquinas já fizeram a terraplanagem, precisa de apoio para comprar os caminhões de areia para colocar ali, para ser plantado a grama, né? Precisa também do recurso para a grama, né? Tem deputado aí que está ajudando a gente também nesse projeto, né? Inclusive o deputado Marcelo Aguiar, mas é um projeto enorme. Então, assim, eu faço um apelo a todos os empresários de Mococa que já contribuem com o artesanato, para que invistam nesse projeto do campo. Quero aqui deixar o meu abraço, né, ao João Luiz Brás, que é o presidente do Vila Mariana, também do Miltinho, do Paulinho Malheiro, né, que também está nessa etapa aí, nessa obra, o Sandro, lá do artesanato. Então, assim, se você, empresário, sentir vontade de apoiar mais esse projeto aqui na cidade de Mococa, procure o Sandro, lá do artesanato, vamos investir no futuro das nossas crianças. Nossa Mococa é um celeiro de grandes atletas, de grandes jogadores, e o futuro depende de cada um de nós. A nossa ajuda de hoje vai favorecer o craque, o futuro, o atleta de amanhã. Então, obrigado a todos, e vamos todos apoiar aí o nosso artesanato de Mococa. Entraremos agora na ordem do dia. Os vereadores interessados no uso da palavra em explicação pessoal deverão se inscrever com o segundo secretário Ivan Francisco. Solicita a primeira secretária que proceda o projeto de lei, discussão única, votação simbólica. Projeto de lei número 039 de 2026, de autoria do prefeito municipal Eduardo Ribeiro Barizon. Veda a nomeação pela administração pública de pessoas condenadas pelos crimes que especifica. Antes de procedermos à discussão do projeto, temos uma emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Solicita a primeira secretária que proceda a leitura da mesma. Emenda número 1 ao projeto de lei número 039 de 2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Altera o artigo 4º do projeto de lei número 039 de 2026. Emenda em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Emenda aprovada. Agora voltemos ao projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei. Projeto de lei número 039 de 2026, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei número 039 de 2026, aprovado por maioria absoluta. Projeto de lei complementar número 005 de 2026, do prefeito municipal Eduardo Barizon. Altera a tabela do anexo 2, que trata dos cargos e empregos do quadro permanente da Lei 2075, de 4 de abril de 1991. O anexo 1, que trata do quadro de pessoal da Lei 2254, de 18 de agosto de 1992, e o item 3º do anexo 1, que trata dos cargos de funções de confiança da Lei Complementar número 577, de 29 de dezembro de 2022, para ampliar vagas de empregos e cargos públicos. Projeto de lei complementar em discussão. Com a palavra, nobre vereador Carlos Trombini. População mocoquense, além de vereador, aqui ocupando o cargo de vice-presidente da nossa Comissão de Justiça e Redação, Constituição, Justiça e Redação, eu gostaria de colocar uma explicação a respeito deste projeto que nós iremos votar em seguida. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer aos senhores e às senhoras que eu estou dando meu apoio a esse projeto, porque o ano passado nós estabelecemos também um projeto de lei, onde nós criamos, todos se lembram, quando nós tínhamos os professores temporários na nossa rede, e nós criamos os cargos e também nós colocamos o número de prováveis candidaturas a estes cargos e que seriam, de certa forma, suficiente para a nossa rede. Isso já está se tornando inviável. E eu vou dar uma explicação à população de Mococa, o que isso representa, ou o que representa essa votação do projeto de lei complementar. Atualmente, a legislação municipal, com a redação que foi conferida pela nossa lei complementar 642 de 2024, prevê a existência de cargos de profissionais de apoio. Com a aprovação desta proposta, serão criadas mais 40 vagas, elevando esse número, que já era de 40, para um número teto na lei complementar de 80 profissionais. Então, nós já temos 40 profissionais que foram contratados e estamos agora aprovando um teto maior, ou seja, adicionando 40 novas vagas a esta posição. Isso aqui, na verdade, trata-se de uma medida fundamental para assegurar o atendimento adequado às crianças que necessitam de auxílio não pedagógico em sala de aula, promovendo a inclusão, acolhimento e condições dignas para o desenvolvimento de nossos alunos. Para quem não conhece, hoje nossas escolas já acolhem mais de 200 crianças laudadas com algum espectro. Tá? Então, nós temos ainda uma demanda que está em investigação, tanto no CAPS quanto nas clínicas homologadas, de mais ou menos mais 100 crianças que poderão ser laudadas com estas
prováveis síndromes, né, ou espectros. Né? Então, nós estamos aqui fazendo com que a sociedade entenda que para poder acolher, cuidar esse profissional de apoio, no número que foi classificado anteriormente, ou que foi aprovado anteriormente, ele é inferior à necessidade da população de Mococa. Na questão do ensino fundamental 2, o projeto ele também contempla um aumento no quadro de professores do ensino fundamental 2. Estabelece 50 vagas para essa função. Nós tínhamos anteriormente tínhamos aprovado 50 vagas e estamos prevendo 80 vagas. Ou seja, estamos criando a possibilidade de estender esse teto para 80 vagas no seu total dentro da lei. Nesse caso, essa ampliação ela passa a ser indispensável para acompanhar o crescimento da demanda educacional em nosso município, garantindo que nossos estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade, com profissionais suficientes para atender às necessidades da rede. E ainda neste projeto, nós estamos aumentando um coordenador de ensino infantil, porque nós temos como foi estabelecido anteriormente, que já foi contratado, e ele hoje cuida de 20 escolas. É impossível nós termos apenas um profissional na coordenação para poder atingir as 20 escolas. Então, é por isso a explicação da contratação de mais um profissional para melhorar esse atendimento, ou seja, teríamos uma divisão, 10 escolas para cada coordenador de ensino infantil. Então, essa é a explicação, né, da justificativa do nosso parecer, e principalmente o meu, favorável a esse projeto de lei complementar. Muito obrigado. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra, a nova vereadora Du Pereira Lima. Boa noite a todos. Mais uma vez, mais um projeto da educação com criação de cargos. Eu, como vereadora, como uma apoiadora da educação, eu estou em constante visita nas escolas, eu estou vendo o que é necessidade. Inclusive, concordo que existe a necessidade do aumento do profissional de apoio, tendo em vista que, em uma das escolas que eu fui, existiam 15 crianças com necessidades especiais e 0 profissionais de apoio. Então, eu acredito, sim, é um direito da criança ter esse profissional de apoio. Eu sou favorável à criação do cargo, ao aumento do cargo de profissional de apoio. Só que esse projeto ele não engloba só isso. Como sempre, existe os embutidos. Os embutidos, nesse caso, é o cargo da função de confiança do coordenador da educação infantil, que todo mundo já sabe que tem nome e sobrenome para a pessoa que vai assumir. O que aconteceu com o coordenador? Por que está faltando, o que está lá está sobrecarregado? Vocês sabiam que houve a redução de 40 horas para 30? Então, será que quando fizeram essa redução, pensaram na possibilidade que não ia dar conta, não ia ser muito trabalho? Acho que não. Outra questão, o professor do ensino fundamental 2, ele leciona disciplinas específicas, português, matemática. A criação aqui vai ser 30 cargos. 30 cargos, por quê? Eu não sei que escola nova que surgiu para justificar a criação de 30 cargos. Não sei, não vi. Outra coisa, a tabela que foi mandada do impacto pelo prefeito é ridícula.
É uma tabela que não dá. É uma criança da terceira série que aprendeu a fazer conta de vezes, faz isso aqui e vê que isso é irreal. Não é o que vai acontecer. Do mesmo jeito que quando a gente votou o ADI, porque visava a economia, não visou. Sabe por que não visou? Porque no dia 6 de janeiro foi sancionada uma lei que qualquer pessoa que tiver em outro cargo dentro da escola e tiver o magistério, ele requer entrar para a progressão de salário. Então, não houve economia. Outra questão, como que fala que está dentro do orçamento? Eu não sei vocês, mas todo mês, eu recebo pessoas que me falam, recebi o salário em 2 vezes, meu FGTS está atrasado. Então, gente, eu não sei se eu estou vivendo numa cidade paralela ou as pessoas que não estão querendo enxergar a realidade do nosso município. Então, eu apoio a educação, eu apoio as pessoas que precisam desse profissional de apoio. Mas o projeto, do jeito que está, eu sou contrária. Projeto de lei em discussão. Com a palavra o nobre vereador Brasilino. Mais uma vez, boa noite a todos, pessoal de casa que nos assiste. Parabéns pela sua fala, vereadora Edu, parabéns aí, Trombini. Acho que cada um explica do jeito que entende, do jeito que imagina, cada um tem a cabeça feita. Eu acho da seguinte forma, apoio a educação, como sempre todos da educação sabem o quanto eu apoio a educação, apoio os alunos, que necessita de mais profissionais. Não tem muito o que falar, a Du falou sobre tudo. Eu falei outro dia aí de 3.200.000 reais que foi pago de multa por atraso de pagamento de funcionário. Então, teria que ter mandado aqui da onde que vai sair o dinheiro para parar pagando mais esses contratados que vão contratar aí, de confiança, do pessoal que vai trabalhar. Porque se não tem dinheiro para estar pagando, os funcionários estão pagando atrasado, pagou multa de 3 milhões, talvez se não tivesse pagado aquela multa de 3 milhões, que pagou, de atraso de pagamento de funcionário, agora até teria esses 3 milhões para estar pagando os funcionários que queira contratar. O Tribunal de Contas, acho que todos aqui estão lembrados disso. Em 2025, apontou irregularidade nas contas por apontamento do que estava se gastando a mais que poderia com funcionário. E nós vamos contratar mais funcionário. Ô, gente, existe a necessidade dos funcionários, tem que achar um outro caminho, não podemos mais contratar, não temos dinheiro para pagar. Vamos pegar o financeiro da finança da prefeitura e perguntar para ele onde está o dinheiro para pagar mais quem vai contratar. É isso que eu queria dizer. É complicado. Barizon, meu amigo, põe a cabeça no travesseiro e pensa nesses projetos aí, porque vai lhe dar problema lá no final. Eu já avisei ele no gabinete, ele achou que eles estão certos. Todo mundo bate nas costas e fala que está certo, porque eu não sei. Não sou inimigo do prefeito, não sou inimigo de vereador, só estou dizendo com toda clareza que estão errados, que não dá certo, não tem verba para pagar, da onde vai tirar o dinheiro, certo? Eu sou o contrário, a Du diz o contrário, acredito que os 2 vereadores, se estivesse aqui, Luiz Braz e Thiago Corpano, também seria o contrário. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado, sou o contrário do projeto. Projeto de lei em discussão, com a palavra a vereadora Franciele Martins. Boa noite a todos. Mediante o cenário que a gente está vivendo e a pauta da pessoa com deficiência, e esse projeto entrou, eu vi uma luz no fim do túnel, mediante a tanta coisa acontecendo, tantas coisas sendo questionadas. Eu sou favorável em questão
do profissional de apoio, que eu tenho visto quanto as famílias têm sofrido, o quanto as crianças têm sofrido, os professores têm sofrido, porque a demanda é muito grande. A gente sabe que a lei brasileira de inclusão, ela no papel é lindo, mas na vida real, a gente que está vivendo todos os dias, eu recebo relato todos os dias de crianças que estão sendo negligenciadas, que não estão indo na escola porque não tem o profissional de apoio. Eu sou favorável em questão a isso. O meu posicionamento, eu sempre vou a favor à minha causa, porque eu vim aqui para isso, e eu estou aqui para isso e pago o preço que for preciso para isso. A gente assumir a responsabilidade, como vai pagar, não sei. Eu sei que a gente está precisando, e precisa... quem está lá na ponta, a gente está falando de crianças, de direitos que estão sendo negligenciados, direitos garantidos, que por lei a família vai lá, entra com um processo e consegue o profissional. Então, ao meu ver, é melhor a gente antecipar. São 40 profissionais, eu ainda acho que é pouco, porque no nosso município a gente tem mais de 200 crianças laudadas, e essa lista está aumentando. Então, assim, a gente tem que pensar assim no futuro, a gente tem que se programar, só que hoje, agora, a gente precisa com urgência, porque nós já estamos entrando em maio e tem criança que ainda não conseguiu permanecer na escola por falta de apoio. Então, assim, esse é meu posicionamento. Obrigada. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra, o novo vereador Edson. Boa noite a todos. Eu também vou justificar meu voto aqui, mas antes de falar algo, nós fizemos uma reunião ali na sala e foi colocado pela Elisângela o seguinte: pelo projeto, a gente não pode colocar uma variante. Nós vamos contratar 10, 5, 15. O projeto, ele tem que especificar uma quantidade que ela poderá usar até 40. Então, a educação não vai contratar 40 de imediato. É conforme a necessidade das escolas, conforme a necessidade, a demanda que cada bairro, cada escola necessita. Então, por isso que nós questionamos ela, eu, Trombini, lógico, e mais os vereadores aí, mas foi explicado dessa forma, que o projeto tem que constar uma quantidade teto, mas, porém, com a necessidade, não vai se contratar agora de imediato, com a necessidade, essa contratação será aos poucos. Então, por isso, eu sou favorável, confio no que ela disse, confio na palavra dela, também na secretária de Educação, e temos que valorizar também, conforme a Fran disse, as crianças que necessitam desses profissionais de apoio. E os professores também fazem parte disso aí. Entendeu? Hoje ela colocou para a gente o seguinte: falta um funcionário de apoio, quem cobre? Um professor. O salário do professor é 2 vezes mais do que o salário de um profissional de apoio. Então, ela está compensando esses profissionais de apoio para justamente reduzir os custos da educação. Isso foi colocado para nós ali e eu acredito que isso vai acontecer. Essa é a minha palavra. Projeto de lei 5 de 2026 ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Adriana Batista. Ser vereador, né, estar vereador, muitas vezes determinadas votações nos colocam entre a cruz e a espada. E nós ficamos nesse projeto discutindo faz um mês que ele está na casa, e a nossa comissão fez várias observações, inclusive quanto ao impacto, né, nós pedimos um novo impacto, e a gente fica entre o orçamento que está no limite do nosso município e ficamos também nas mães que precisam desse apoio. Eu sou amiga de algumas mães e o que elas relatam é que muitas vezes não tem esse profissional, elas têm, né, o seu direito acaba sendo negado porque não tem esse profissional para apoiar. E às vezes a mãe está trabalhando e a escola liga para ir buscar seu filho na escola porque não tem como acolher ele na escola. Então, desde que a Fran entrou aqui, eu sempre falei para ela que eu sou apoiadora também da causa, entendo a causa dela, uma causa que precisa ser mais vista, sim,
Eu viajo muito e eu vejo que a política ela é muito difícil de chegar, principalmente, né, nos bairros menores e nas cidades do interior. Então, eu não posso deixar, né, de estar apoiando essas mães, esses professores que precisam trabalhar também, e essas crianças que precisam tanto do nosso apoio. Eu não consigo hoje votar contra a educação, votar contra essas famílias que precisam. Eu entendo a preocupação de todos aqui, né, que são contrários devido ao orçamento. A gente também tem essa preocupação muito grande com o orçamento da nossa cidade, mas hoje eu voto favorável porque eu não consigo votar contra uma causa tão importante na nossa cidade. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra a nobre vereadora Du Pereira Lima. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar que eu não sou contra a causa. Muito pelo contrário. Eu sou muito a favor, eu acompanho o trabalho da vereadora, eu vejo, eu sou procurada, mas o que me prende nesse projeto, por que o projeto não foi desmembrado? Não foi colocado o profissional de apoio, não foi colocado o professor, outro projeto, o cargo de confiança, justamente para isso, para constranger nós, vereadores. Então, eu consigo ver claramente que colocaram embutido no projeto tudo para fazer esse constrangimento, para falar, esse aqui é contra o profissional de apoio. E eu tenho certeza que, assim como eu, o brasileiro não é contra o profissional de apoio, é contra esse projeto embutido, tudo junto, para forçar o voto. E taxar a gente como contra a educação. Eu queria ver se vocês lembrassem um pouquinho atrás, quando votou que tirou o professor de dentro da sala de aula para colocar uma pessoa sem formação, na questão de economia, quem votou contra e quem votou favorável. Projeto ainda em discussão. Com a palavra a nobre vereadora Adriana Batista. Eu só queria que prestasse atenção novamente, né, que eu falei que eu respeito todos os vereadores, todas as opiniões, e que a minha opinião eu deixo muito claro e meu voto muito claro. Não tem intenção jamais de denegrir ninguém, de falar mal de nenhum vereador, combino com todos os vereadores e respeito muito, e respeito a opinião de vocês. Inclusive, eu falei que também tem o problema orçamentário, que a gente fica entre a cruz e a espada, que nós temos que tomar uma decisão individual. E respeita a decisão de todos. Cada um tem sua opinião e nós estamos aqui, né, para isso, para exercer o nosso direito, do nosso voto, a nossa opinião, e cada um tem uma opinião diferente. E eu respeito todos vocês e todos os votos, e é assim que tem que ser no espaço democrático. Projeto de lei 5 de 2026 ainda em discussão. Com a palavra o vereador Brasilino. Eu volto a frisar também. Concordo com as suas palavras, Adriana, e volto a frisar que eu sou favorável, sou favorável à educação, favorável à necessidade. O que eu disse, até liguei para o presidente mais cedo, que retirasse o projeto, que tirasse o projeto de pauta, deixasse o projeto para nós se debruçar em cima desse projeto, mais uma semana ou duas, estudasse, visse uma saída, que o projeto é importante, o presidente está aí, ele sabe disso, só que vou votar ao contrário, por saber de onde que vamos tirar para pagar, de onde que vamos fazer, cadê o financeiro da prefeitura, explicar que vai ter dinheiro para estar pagando, nós vai se afundando num lugar, tem muita coisa aqui na casa da gente, passa da necessidade da hora da gente fazer, mas você sabe que você não tem condições de fazer naquele momento que você precisa ser feito para a tua família. Você não tem condição de fazer, porque se você for pregando os pés diante das mãos e fazendo lá na frente, no final do mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai quebrar, você vai vender. O que você, por causa de um móvel caro que você comprou, você vai vender todos para pagar aquele. Talvez não sobre aquele para você se você começar a pagar juros. Volto a frisar, nos 3 milhões e tanto que pagamos por pagar
funcionário atrasado por falta de recolhimento de documentos de funcionário, que todos sabem. Então, é isso aí que me deixa não votar favorável ao projeto. Não que não precisa de ser votado, que não precisa que o projeto seja ruim, só que, infelizmente, eu voto ao contrário. Projeto de lei em discussão, com a palavra o novo vereador Ivan. Creio que todos nós aqui, nós temos as nossas opiniões, né, como vereadores, formadores de opiniões. Eu vejo a dificuldade, eu falo pelo distrito, que as nossas professoras têm lá no distrito, né, para cuidar dessas crianças. Né, precisa, urgente, desses profissionais de apoio. Também precisam ver como que está a formação desses profissionais de apoio. Né, porque não é só colocar a pessoa lá na escola, né, tem que ter a formação. Eu sou favorável, sim, né, a esse projeto, mas com essa interrogação, como que está a formação, como será a formação desses professores de apoio, porque nós sabemos como é trabalhoso para cuidar dessas crianças. A gente vê a luta das mães, né, em casas, para cuidar, e na escola os professores também para cuidar. Vejo que precisa, né, o projeto chegou, precisa ser votado, e o meu voto hoje é favorável, né, como a vereadora Fran disse, são 200 crianças já laudadas, né, com essa dificuldade, e vem mais, né, porque cada dia está aumentando, e a nossa rede municipal precisa desse profissional de apoio, mas também precisamos ver como que está a formação desses profissionais, como está sendo aqui em Mococa. É só isso, senhor presidente. Projeto de lei ainda em discussão, com a palavra a vereadora Du Pereira Lima. Amigo vereador Ivan, não querendo responder sua pergunta, mas hoje, nesses dias, fiquei pesquisando muito a respeito de todas as leis, e existe um decreto número 12.773, de 8 de dezembro de 2025, que fala justamente a respeito da formação desse profissional de apoio. E ele fala assim, ó, eu vou ler aqui para você. Formação inicial, artigo 15, o profissional de apoio escolar terá formação inicial de, no mínimo, nível médio e, 2, formação continuada com carga horária de, no mínimo, 180 horas, nos termos do disposto em ato do Ministro de Estado da Educação. Ou seja, pelo menos 180 horas de um curso. Eu acredito que aqui não houve esse curso pela Secretaria de Educação. Então, é mais uma coisa para se cobrar. Cobrar que esses profissionais eles tenham capacitação para poder exercer o seu trabalho. Obrigada. Projeto de lei ainda em discussão. Eu quero também justificar o meu voto, porque eu sou favorável a esse projeto. Eu trabalho na rede estadual, também trabalho na rede privada, e eu passo por isso todos os dias. Eu vejo a necessidade que o professor tem desse profissional de apoio. Ele dá um auxílio que não é o pedagógico. O que está acontecendo aqui na nossa rede municipal é que professores que ganham como professores estão suprindo a necessidade dos funcionários de apoio. Muitas vezes até a prefeitura precisa pagar horas extras, e isso onera muito mais os cofres da prefeitura. Então, se fizermos aí um estudo, né, contratando mais profissionais de apoio, para dar aí auxílio aos professores que estão dentro da sala de aula, eu tenho certeza que vai acolher aí essas famílias que tanto precisam, e também vai, de uma forma, reduzir os gastos e os custos da prefeitura, né, porque está pagando um professor, que é praticamente o dobro do valor do salário, e também, além de pagar o professor, muitas vezes é necessário pagar horas extras. Como que uma sala vai ficar sem esse profissional de apoio? Então, essa é a minha justificativa, o porquê que eu sou favorável. Projeto de lei 5 de 2026, ainda em discussão? Em votação, solicito à senhora secretária que proceda à chamada nominal. Adriana Batista da Silva, favorável. Adriana Perianês Ruiz. Favorável. Ana Cândida Pereira. Contra.
Brasilino Antônio de Moraes. Contrário. Carlos Eduardo Trombini. Favorável. Cleiton Divino Bock. Favorável. Edson de Oliveira. Favorável. Franciele Martins. Favorável. Giovana Fávero, ausente. Ivan Francisco. Favorável. José Roberto Bob. Favorável. Luiz Braz Mariano, ausente. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Roseli Batistucci. Favorável. Tiago José Colpani, ausente. 10 favoráveis, 2 contrários, 3 ausentes. Projeto de Lei Complementar 5 de 2026, aprovado por 10 votos favoráveis, 2 contrários e 3 ausentes. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, passaremos à fase do uso da palavra em explicação pessoal. Temos inscrito? Terminada a fase do expediente, não havendo matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, nem inscritos para o uso da tribuna popular, na data de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de abril, às 18 horas, em decorrência da sessão solene de títulos de cidadão mocoquense, a ser realizada às 19 horas, na mesma data. Boa noite a todos.